foi-se o tempo que o acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, só acontecia em pessoas idosas. Estudos mostram que o quadro está cada vez mais frequente em pessoas com menos de 45 anos. Foi o que aconteceu com Morena, de 29 anos. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer comigo, porque eu não me enquadrava em nenhum grupo de risco. Eu não estava acima do meu peso, eu nunca tive nenhum problema de pressão, eu nunca tive problema nenhum de nada. E eu sempre fui muito ativa, eu fazia academia todos os dias da semana, eu dançava 2 vezes por semana, eu tinha uma alimentação muito controladinha, eu comia bem direitinho, então eu cuidava de tudo. Então eu nunca imaginei que eu poderia ser pega de surpresa dessa forma. Eu tinha muitas dores de cabeça. Há muitos anos já, eu sempre tive muita tensão muscular e muita dor de cabeça. Então eu já tinha investigado, já tinha feito ressonância, não tinha dado nada. Então depois de fazer vários exames e constatar que não tinha nada, a conclusão que eu cheguei é que minhas dores eram por causa de tensão muscular. Então diariamente eu estava sempre tomando remédio para dor muscular e para dor de cabeça, e eu aprendi a conviver com essa dor de cabeça. Então, quando chegou mais perto do dia que eu tive AVC, eu comecei a ter muita dor na nuca. Mas como eu sempre tive muita dor, anos tendo dor, eu achava que era só mais uma dor normal, que eu ia tomar um remédio e ela ia melhorar, e não considerei como um aviso, que era já um aviso de que eu ia ter um AVC. Eu fiquei 2 dias usando cordão cervical, que foi uma dor assim, fora do comum, era uma coisa insuportável. Talvez por ter tomado todos esses remédios, eles mascararam a dor, e aí comecei a semana bem, tava ótimo, achei que não tinha mais nada. Aí como eu tinha essas dores de cabeça, eu procurei uma fisioterapeuta para começar a fazer massagem para poder aliviar esses nós de tensão, para ver se melhorava as minhas dores de cabeça. E eu comecei a fazer essa massagem com essa fisioterapeuta e tava dando super certo, eu tava me sentindo bem, tava vendo que tava dando resultado, então eu continuei fazendo. E o meu AVC aconteceu em uma dessas sessões. Eu tava no quarto da minha mãe, deitada na cama, ela trabalhou primeiro todo o lado direito, pegou todos os nós de tensão, tudo certo, como sempre. E quando ela foi pro lado esquerdo, o primeiro ponto que ela pegou foi um ponto aqui no pescoço, que era onde estava doendo nos dias anteriores. E eu não fiz nenhuma queixa nem nada, porque naquele dia eu tava bem, então eu achei desnecessário comentar. E aí ela pegou esse ponto no pescoço, e quando ela soltou, na mesma hora eu senti o lado esquerdo todo do corpo adormecer. Tudo, da cabeça até a ponta do dedão do pé. Adormeceu tudo na hora. E aí eu falei com ela pra ela parar, porque tinha alguma coisa errada. Que eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu nunca tinha sentido aquilo, então eu sabia que tinha alguma coisa errada. E aí eu ainda consegui levantar, eu caminhei até a geladeira, eu peguei uma bolsa de gelo pra colocar no pescoço. E aí eu voltei pra cama, deitei, e aí começou... várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Com meus membros do lado esquerdo, minha perna e meu braço, começaram a mexer sem meu controle. Eu vi o meu braço batendo de um lado pro outro, e isso me deixou muito nervosa, porque não era eu que estava controlando. Daí foi só ladeira abaixo, minha pressão subiu muito. Eu lembro só de flashes, eu não lembro exatamente das coisas como elas aconteceram. Tem 3 médicos no meu prédio, os 3 vieram pro meu apartamento. Eles foram pro quarto ver como eu tava, mediram minha pressão tava em 23, por não sei quanto, tava muito alto. E aí chegou todo mundo, minha mãe tava no médico, ela chegou em casa, meus sobrinhos chegaram em casa, o quarto lotou de gente. Aí eu só tenho flashes realmente, não sei o que aconteceu. Eu sei que eles chamaram a ambulância, e depois eu já lembro de mim no hospital, e foi tudo acontecendo muito rápido. Eu realmente, dessa parte, do primeiro dia de internação e chegando no hospital, eu só tenho flashes, não lembro com perfeição de como aconteceu tudo. O que Morena teve foi um AVC isquêmico. Faltou sangue no cérebro por causa do entupimento de uma artéria. Ela teve que ficar 20 dias no hospital, sendo 12 deles na UTI. E tem diariamente sessões de reabilitação. A agilidade no atendimento do AVC é essencial. Quanto mais rápido for diagnosticado e tratado, menor a sua extensão e menores são as sequelas. Mas tão importante quanto o tratamento são os cuidados pós-AVC. Esse AVC que eu tive, ele gerou uma síndrome que se chama síndrome de Wallenberg. O mais complicado de todos foi que eu não conseguia engolir. Eu não conseguia engolir absolutamente nada. Eu fiquei com toda essa musculatura aqui travada. E foi esse problema que fez eu ficar entubada por 3 dias, porque eu não conseguia engolir nem minha saliva. Então, na UTI eu ficava sempre de lado com uma toalha apoiada no meu rosto para eu realmente poder, pra saliva poder sair da minha boca, porque eu não conseguia botar lá pra dentro. Eu também não conseguia expelir nenhuma secreção. E na UTI você tem que usar a sonda de alimentação. Então, além de tudo, a sonda também estava fazendo o meu corpo produzir mais secreção. E aquilo tudo ali estava me fazendo ficar, tipo, engasgada mesmo. Então, eu fiquei entubada por 3 dias. E aí, quando eu consegui voltar o movimento para conseguir engolir de novo, eles me desentubaram. Na época eu não tinha noção que entubar era uma coisa muito séria, então acho que deu tudo certo também, porque eu consegui manter a calma. Depois que eu fui desentubada, as coisas começaram a ficar mais calmas, porque tinham vários sintomas ainda, mas eu não estava mais correndo tanto risco. Eu não enxergava,
Eu enxergava tudo balançando e eu tinha visão dupla. Então eu passava a maior parte do tempo com os olhos fechados, porque ficar de olho aberto me dava muita náusea e eu me sentia muito mal. Além desse problema na visão, o meu lado esquerdo do corpo, eu perdi toda a coordenação motora. Até hoje ainda é uma coisa que tá voltando, a minha mão tá bem difícil de voltar. Embora toda a fisioterapia que eu faço todos os dias, eu faço muita TO também, terapia ocupacional, que é específico pra minha mão. Aí teve a perda da coordenação motora. Até metade da internação eu achava que tava tudo bem com o lado direito, que eu não tinha nada, porque a coordenação tá perfeita, eu consigo fazer tudo. E aí foi quando eu tava no quarto já que eu percebi que também teve alteração do lado direito, que foi a questão da temperatura e da sensibilidade. Que eu não sinto temperatura nenhuma do lado direito, sempre tudo tá a temperatura ambiente. Se eu tomar um banho quente, eu sinto a temperatura da água só do lado esquerdo do corpo, do lado direito, temperatura ambiente normal. E isso é uma coisa que demanda muito cuidado, porque eu posso acabar me machucando. Por exemplo, eu posso me queimar sem perceber, porque, sei lá, peguei uma garrafa com a mão direita e não sabia que estava quente. Eu não vou sentir que tá quente, eu só vou perceber quando eu ver a mão queimada. Eu tô com o braço todo machucado, que é porque eu não tenho sensibilidade. Então isso aqui foi porque eu senti coçar e eu fui coçar. Como eu não tenho noção que tá muito forte, eu cocei muito forte e aí eu fiquei cheia de machucado. Eu sempre acordo com algum hematoma novo. Quais profissionais que agora você tem para tentar fazer a reabilitação? Desde o hospital que minha família já foi atrás de uma neurologista para me acompanhar. Então, desde que eu estava na UTI, que ela já me acompanhava, ela ia na UTI, ela me via, ela conversava com os médicos sobre os meus sintomas. E quando eu estava no hospital ainda também, meus pais já foram atrás de um fisioterapeuta, porque ela deixou bem claro que essa parte do acompanhamento pós-AVC da fisioterapia era muito importante. Quando eu comecei a fazer a fisioterapia, eu estava na cadeira de rodas e eu tinha um tronco bem fraco e eu ficava a maior parte do tempo na cadeira de rodas ou deitada na minha cama. Então foi uma coisa que começou bem lá do zero mesmo. Eu saí do hospital bem debilitada. Então desde maio que você agora está recuperando as coisas que você fazia no cotidiano. Isso. E eu já consegui recuperar muita coisa. Acho que talvez por eu ter começado já imediatamente, né? Porque não teve essa espera. Logo que eu saí, que eu tive alta, a gente já começou o acompanhamento com o fisioterapeuta e a fazer a terapia ocupacional. Então no hospital ainda foi trabalhada muito essa parte da fono, pra voltar a minha sensibilidade da garganta, que eu também não sinto temperatura na garganta, igual eu não sinto no corpo. E aí então ela teve que começar a fazer a introdução alimentar com sorvete, que me ajudava muito por o fato dele ser bem gelado. Eu ia guiando pela temperatura, onde que a comida tava, pra saber pra onde mandar. Porque a gente não pensa nisso, né? Porque você engole automaticamente. Então, eu tinha que forçar pra engolir, que eu não tinha força pra engolir, e eu tinha que concentrar pra ver se tava indo pro lugar certo. Então é uma coisa assim que eu paro pra pensar, é surreal. O tanto que já mudou de 4 meses atrás como eu tava e como eu tô hoje, já tô muito melhor. Como você se vê daqui a 4 meses? Nossa, gente, daqui a 4 meses eu espero, pelo menos, baseado em como eu tô indo até agora, eu acho que não vou ter nenhum sintoma. Eu acredito, porque hoje em dia o que resta ainda é minha mão, que é muito difícil ainda, eu tô pra começar um tratamento novo agora, pra ver se volta os movimentos. Mas eu consigo fazer bastante coisa, eu consigo prender meu cabelo, eu faço maquiagem. Eu maquiei até minhas amigas já pra ir pra casamento. Porque antes do AVC eu também trabalhava como maquiadora, então eu já voltei a maquiar algumas pessoas. Então daqui a 4 meses eu acho que eu já vou estar 0 bala. Você aprendeu alguma lição? Você acha que o AVC veio por algum motivo? Eu mudei muito depois que eu tive o meu AVC. Em relação a várias coisas, mas o que eu mais mudei é que eu vivia muito com medo de fazer tudo. Eu tinha muito medo do julgamento alheio pra fazer qualquer coisa. Eu sempre dependi muito da opinião dos outros pra fazer tudo. E aí, quando eu tava no hospital, eu percebi que, tipo assim, eu tava numa situação muito crítica, que poderia ter acontecido pior comigo, e que tinha um monte de coisa que eu queria fazer e que eu não fazia por medo da opinião alheia, sendo que a vida é minha e quem ia ficar triste por não ter feito era só eu. Quem sofre com não fazer alguma coisa que você quer fazer é só você, não são os outros, né? Então, eu saí do AVC muito com essa visão de ter que fazer o que eu gosto. Tanto que eu saí fazendo um monte de coisa. Eu saí do hospital, eu já criei blog. Eu tinha criado um blog em 2008 e por causa da vergonha e do medo do julgamento eu nunca escrevi no meu blog. Então eu criei o meu blog, o De Repente AVC, eu comecei a escrever no blog, eu fiz um canal no YouTube que eu também sempre quis ter, eu tinha vergonha. E aí eu falei, tem que fazer porque falar sobre AVC é até uma utilidade pública, né? Muita coisa mudou na minha vida, porque eu perdi essa vergonha do julgamento alheio, o medo do julgamento alheio. E você tem algum conselho para dar para os jovens que, igual você falou, você não imaginava que o tomar remédios diariamente, né, por uma dor muscular, que você achava que era dor muscular, você achava que era normal. O que você recomenda para os jovens? Não se automediquem. É uma boa dica, eu me automedicava muito. Porque, como eu falei, eu levava um estilo de vida muito saudável, eu não tinha absolutamente nada, eu tava ótima.
E eu achava que tomar um relaxantezinho muscular aqui e ali, um remédio para dor de cabeça, tava tudo bem. Sendo que a minha dor de cabeça era uma coisa muito recorrente, então não estava tudo bem. Eu deveria ter, embora eu tenha investigado há uns anos atrás, eu deveria ter investigado mais, já que a dor persistiu, né? Então, não se automediquem, cuidem da saúde de vocês, se alimentem corretamente. Mesmo que vocês sejam jovens, façam exames periódicos, porque a gente sempre acha que a gente é muito novo e que não vai ter nada. A gente sempre acha que a gente está a salvo de tudo, que o que é ruim só acontece com os outros, mas a gente está sujeito realmente a passar por esse tipo de coisa. Então, se eu estivesse fazendo acompanhamento, com certeza eu não teria tido um AVC. Porque, né, eu já teria, talvez, descoberto uma possível pressão alta, que agora eu sou hipertensa também, nem falei nisso. Então, talvez eu já fosse hipertensa e eu não sabia, porque a pessoa, quando tem crise de hipertensão, ela tem a pressão normal e tem aquele pico de pressão durante algum momento do dia. Talvez eu tinha isso. Então, não tem como eu saber agora que já passou. Então, eu daria essa dica realmente de fazer acompanhamento, independente da idade, de tomar bastante cuidado e não se automedicar. Além do fator genético, as principais causas que levam ao AVC são tabagismo, obesidade, hipertensão alta, colesterol, diabetes, mas todos esses fatores podem ser combatidos. A melhor forma de prevenir o AVC é mantendo hábitos saudáveis, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos.